Olá, meus amados. Vamos agora começar mais uma aula de matemática. E o assunto que nós iremos estudar hoje se chama MEDC, máximo divisor comum, tá certo? Todo mundo abre o seu livro na página 146 e com muita calma vamos prestar atenção para entendermos o assunto, tá certo? Utilizamos o máximo divisor, o maior divisor comum a dois ou mais números. Vamos agora observar alguns exemplos. Aí tem a questão A no livro de vocês, que é para saber quem é o máximo divisor comum entre o número 15 e 45, tá certo? Primeiro a gente vai saber quais são os divisores de 15 e os divisores de 45. Então, para representar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos colocar D, entre parênteses, o 15, para sabermos os divisores de 15. Então, o primeiro divisor de 15 é o número 1, o segundo é o número 3, o terceiro é o número 5 e o último é o número 15. Lembrando, gente, que os divisores, sempre o maior divisor de um número será ele mesmo. Os divisores de 45 são o número 1, o número 3, o número 5, o número 9, o número 15 e o número 45. Então, nós percebemos que os divisores de 15 e 45 que são comuns são o 1, o 3, o 5 e o 15. Então, dentre eles, o maior é o número 15. Então, o MEDC é o maior divisor comum aos dois números. Então, o MEDC de 15 e 45 é o número 15. Podemos notar que o máximo divisor comum é 15, porque este é o maior número que se divide entre os dois números. Aí vamos para o exemplo da letra B, que é o MEDC de 12 e 36. Primeiro, nós vamos procurar, quais são os fatores ou os divisores de 12 e de 36. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Então, os divisores que são comuns entre o número 12 e 36 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, nós podemos verificar que o maior divisor comum do número 12 e o 36 é o número 12, porque este é o maior número que se divide os números. Ainda no livro de vocês, tem também o MEDC de 18, 24 e 54, onde nós iremos resolver da mesma forma. Vamos procurar quem são os divisores de 18, que são 1, 2, 3, 6, 9, 18. Os divisores de 24, que são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Os divisores de 54, que são 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. E nós observamos que o maior divisor comum entre o 18, 24 e 54 é o número 6. Agora, nós vamos ver uma outra forma para que a gente consiga chegar no maior divisor de um número, que é a decomposição desses números em fatores primos. O modo de calcular o MEDC de dois ou mais números é utilizar a decomposição desses números em fatores primos. Calculando o MEDC de 108, 135 e 63, seus divisores são, respectivamente, 108, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4, ou 3 elevado ao cubo, que é quando o 3 se repete 3 vezes 4. O de 135 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou 3 elevado ao cubo vezes 5.
E o de 63 é 3 vezes 3 vezes 7, ou 3 ao quadrado, que é 3 duas vezes 7. Então, o medecer de 108, 135 e 63 é igual ao 3 elevado ao cubo, ou seja, 9. Pois o 3 se repetiu duas vezes em todas as duas situações, ou em todas as três, né? Em todos os três números, o 3 ele se repetiu duas vezes. Então, é 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Aí no livro de vocês explica: o medecer de 108, 135 e 63 é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. No caso, apenas o fator 3 é comum a todos eles, mas tomemos 3 ao quadrado, pois é o que possui o menor expoente. Logo, o medecer de 108, 135 e 63 é igual a 3 elevado ao 2 ao cubo 3 ao quadrado, que é igual a 9. O expoente significa a multiplicação de fatores iguais. Veja, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5 elevado a 4, pois é o 5 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 9 vezes 9 é igual a 2 elevado ao cubo, que é o 2 3 vezes, e 9 vezes 9 ao quadrado, que é o 9 duas vezes. Veja outra maneira de se calcular o medecer. Letra A, medecer de 12 e 36. Os números destacados na fatoração estão dividindo os dois números ao mesmo tempo. Então, devemos realizar uma multiplicação entre eles. Assim, descobrimos o máximo divisor comum. Então, 12 e o 36. 36 dividido por 12... 12 e o 36. A gente colocou 2, porque o 2 é o menor divisor comum entre os dois. Nós só podemos dividir os dois ao mesmo tempo. 12 dividido por 2 é igual a 6, que ele vai ficar embaixo do 12. E 36 dividido por 2 é igual a 18. Esses dois números eu também posso ainda dividir por 2? Sim. 6 dividido por 2 é igual a 3 e 18 dividido por 2 é igual a 9. E as respostas eu vou colocando logo abaixo dos números. Agora eu não posso mais dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Aqui eu continuo por 3, que aqui eu coloquei somente 1, mas está errado. No livro de vocês está correto. Eu continuo dividindo por 3. O 1 eu vou repetir, porque já acabou a conta. E o 3 dividido por 3 dá 1. E aí finaliza a conta. Aí vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Que só é os números destacados, né? Que foram os números que eu pude utilizá-lo para dividir os dois ao mesmo tempo, que são os que estão na cor vermelha. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, medecer de 12 e 36 é igual a 12. E aí, do outro lado, que é do lado direito, vocês observam, né, que foi feita a divisão deles separadamente, que dá a mesma coisa, tá vendo? 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. Então, medecer de 12 vezes de 12 e 36 é igual a 12. Os números destacados na fatoração são os divisores comuns aos dois, certo? Então, vocês viram que aqui, quando se repete o 2, né, que apareceu duas vezes em ambos os números, e o 3, que apareceu também uma vez em ambos os números. Aí tem aqui, veja outra maneira também de calcular o medecer, 70, 90 e 120. Os números destacados na fatoração estão dividindo os três números ao mesmo tempo. Então, devemos realizar uma multiplicação entre eles. Assim, descobrimos o máximo divisor comum. Então, 70, 90, 120, dividido por 2. A gente vai dividir os três de vez. 70 dividido por 2 é igual a 35.
90 dividido por 2 é igual a 45. E 120 dividido por 2 é igual a 60. Agora, nós vamos dividir por 2 de novo. Mas 35 não pode ser dividido por 2. Então, ele repete. 45 também não, então ele se repete. E o 30 pode ser dividido. E o 60 pode ser dividido, que dá igual a 30. Agora, vamos de novo dividir por 2. 35 se repete, porque não pode. 45 de novo se repete. E o 30 dividido por 2 é igual a 15. Agora, passamos para o número 3. O 35 também não pode ser dividido por 3, então ele se repete. 45 dividido por 3 é igual a 15. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Vamos de novo dividir por 3. 35 não pode, então se repete. 15 dividido por 3 é igual a 5. Nós colocamos a resposta. E o 5, como não pode, ele se repete novamente. E agora vamos dividir por 5. E todos poderão ser divididos por 5. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7. 5 dividido por 5 é igual a 1. E 5 dividido por 5 é igual a 1. E por último, nós vamos botar o 7, que só vai poder dividir o próprio número 7. 7 dividido por 7, 1. E a gente vai repetindo os outros números 1. Então, o único divisor que a gente pôde dividir os 3 números juntos foi o 2 e o 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o MDC de 70, 90 e 120 é o número 10. Podemos também calcular o MDC de 2 números pelo processo de divisões sucessivas. Observe como ocorre esse processo. O MDC de 120 e 130. O 300. Vocês vão colocar o 300, que é o maior. Logo aqui, a gente faz um jogo da velha, né? Colocamos o 300 no lugar do dividendo. Colocamos o 120, que é o menor, no lugar do divisor. 300 dividido por 120 dá 2. Colocamos o 2 logo acima do 120, que é o quociente. Certo? 120 vezes 2, gente, dá 240. E para 60, e para 300 só tá quanto? O número 60. Então, nós colocamos o 60 abaixo do 300, pois é o resto. Agora, vamos pegar esse resto e colocar ele aqui no divisor, ó. E vamos dividir 120 dividido por 60, que vai ser igual a 2. Botamos o 2 aqui em cima de novo no quociente, tá vendo lá em cima? 60 vezes 2 é 120. E 120 para 120 é nada, então a gente coloca o resto embaixo do 120. Dividimos o maior número pelo menor. Se a divisão for exata, o maior divisor comum será o maior deles. Se a divisão for inexata, divide-se o menor número pelo resto, reiniciando o processo e prosseguindo até obter o resto zero. Como 120 é divisível por 60, então 60 ele vai ser o máximo divisor comum entre esses dois números, tá bom? Nós vamos ver agora é 120. Agora nós vamos, porque eu não troquei ali em cima, mas nós vamos ver o de 75, 90 e 120. Vamos lá? Vamos pegar no maior número, porque a gente só pode fazer de 2 em 2. Então, vamos começar pelos maiores, que é o 120 e o 190. Vai seguindo aí o livro de vocês na página 148. 120 dividido por 90 vai dar 1. 90 vezes 1 é 90 e para 120 falta 30. Nós colocamos o 30 aqui embaixo do 120, tá certo? Porque ele é o resto da conta. Depois pegamos esse resto e colocamos do lado do 90. E agora a gente vai dividir o 90 por 30. O resultado vai dar 3. Então, o quociente a gente bota lá em cima do 30.
30 vezes 3 vai ser igual a 90. Então, 90 para 90 é igual a 0. E aí, a gente finaliza. Agora, nós vamos pegar o 75 e vamos pegar pelo último divisor que teve, que foi o 30. 75 dividido por 30. 75 dividido por 30 dá 2. 30 vezes 2 é igual a 60. 60 para 75 falta 15. Então, a gente vai botar o 15, que é o resto, embaixo do 75. Depois, a gente pega esse resto e coloca adjunto do 30, que é o nosso divisor. E vamos fazer a nova conta. 30 dividido por 15 vai ser igual a 2. 2 vezes 15 é igual a 30. E aí, sobra o 0. Então, a gente sabe que o maior número, né? Inicialmente, calculamos o maior divisor comum entre os dois maiores, que é o 120 e o 90. Portanto, o MDC entre os dois é o número 30. Então, o MDC de 120 e 90 é o número 30. Em seguida, calculamos o MDC entre o menor número e o MDC de 120 e 90. Então, o MDC de 120, 90 e de 75 é o número 15. O MDC dos três números, 70, 90 e 120, é o 15. E o MDC de 120 e 90 é 30. Tá dando para entender aí, né, meus amores? Então, vamos para a atividade agora. Primeiro, observe o exemplo e depois continue calculando o MDC. Exemplo, determine o MDC dos números 40 e 80. Então, a gente vai aqui fazer uma decomposição desses números. Sempre começando do menor divisor. 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 80 dividido por 2 é igual a 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Aí, nós vamos olhar quais foram os números que se repetiram. Foram 3 vezes o número 2 e um número 5. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 5 é igual a 40. E assim, a gente descobre que o nosso MDC de 40 e 80 é o número 40. Agora, a prova vai ajudar vocês aí, para vocês descobrirem os outros que vem aí. MDC de 40 e 48. 40, vamos fazer a decomposição do 40 e do 48. Vamos primeiro do 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. 48 dividido por 2 é igual a 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, quais foram os números que se repetiram? 2, o 2, o 2. Duas vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, na verdade, o nosso maior divisor de 40, o máximo divisor comum de 40 e 48, não é 40 como tá aí, viu? Eu vou colocar até essa errata aí, porque não vai ser o nosso número 40. E sim o número 8. A resposta do máximo divisor comum de 40 e 48 é o 8. Vamos agora para o MDC de 32 e 16, tá bom? 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Vamos para o 16. 16 dividido por 2 é igual a 8.
8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, 2 vezes o 2 se repetiu 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o nosso máximo divisor comum de 32 e 16 é o número 16. MDC agora é de 24, 42 e 60. Vamos lá fazer a divisão de 24, a decomposição. 24 dividido por 2 é igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Vamos para o 42. 42 dividido por 2 é 21. 21 dividido por 3 é igual a 7. E 7 dividido por 7 é igual a 1. 60. 60 dividido por 2 é igual a 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, a gente vê que se repetiu o número 2 e o número 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Segunda questão. Complete corretamente. Segunda questão, complete corretamente. Letra A. Quais são os divisores de 8? Os divisores de 8 são 1, o 2, o 4 e o 8. Sempre o maior divisor ele vai terminar nele mesmo. Letra B. Quais são os divisores de 12? O número 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores são os números que a gente divide e a conta dá exata, não sobra nada. Quais são os divisores comuns de 8 e 12? O número 1, o número 2 e o número 4. E quem é o máximo divisor comum de 8 e 12? É o número 4, que ele é o maior número. Agora o terceiro ele diz: dados os números 9 e 15, escreva os divisores de 9. 1, 3 e 9. Os divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Os divisores comuns de 9 e 15, o número 1 e o número 3. E quem é o máximo divisor de 9 e 15? O número 3. Vamos para a quarta questão. A quarta questão, calcule o MDC dos números a seguir utilizando o processo de divisões sucessivas, que é aquele do jogo da velha. Vamos lá? Letra A, 30 e 45. Vou pegar o 45, que é o maior número, e vou botar o 30 do lado. Lembrando que o 45 ele vai fazer o papel do dividendo e o 30 do divisor. 45 dividido por 30 dá 1. Coloco 1, que é o quociente, em cima do 30. 30 vezes 1, 30. 30 para 45, falta 15. 15 é o resto, eu coloco ele embaixo do 45. Depois eu vou pegar esse 15 e vou botar no lugar do lado do 30 para ele ser o novo divisor. 30 dividido por 15 é igual a 2. O 2 que é o quociente vai em cima do 15. 2 vezes 15, 30. 30 para 30, nada. Então, aí eu descubro que o máximo divisor comum de 30 e 45 é 15. Letra B, 120 e 220. Vamos colocar aqui, 220 dividido por 120, dá 1. Coloco 1 em cima do 120. 120 vezes 1, 120. Para 220, falta 100. Coloco 100 embaixo do 220. Pego esse 100 de novo e coloco do lado do 120, que ele vai ser o novo divisor. 120 dividido por 100 dá 1. 100 vezes 1, 100. Para 120, faltam 20. Pego esse 20 agora que eu coloquei embaixo do 120 e coloco ao lado do 100. 100 dividido por 20 dá 5. Coloco 5 em cima do 20. Aí no vídeo ele tá constando o número 1, mas é o 5, viu, gente? Perdão. 20 dividido por 5 dá 100. 100 para 100 não falta nada. Então, o MDC de 30 e 45 é igual a 20. Uma outra errata que eu vou aí estar colocando explicando para vocês depois, tá bom?
Letra C, 10, 20 e 30. Agora são 3. Então, a gente vai colocar os joguinhos da velha separados, tá bom? Primeiro, a gente vai pegar o 30 e o 20, que são os maiores. 30 dividido por 20 é igual a 1. Coloco 1 em cima do 20. 20 vezes 1 é 20. Para 30, faltam 10. Volto embaixo do 30. Depois eu coloco 10 ao lado do 20. 20 dividido por 10 é 2, que vai para cima do 10. 10 vezes 2, 20. Para 20, nada. Depois eu pego esse 10 aqui, que foi o último. Coloco aqui de junto do outro. 10 dividido por 10 é igual a 1. 1 vezes 10, 10 para 10, nada. Então, eu sei que o MDC de 10, 20 e 30 é o próprio número 10. Letra D. 40, 120 e 100. Vamos começar sempre pelo maior número. E aqui a gente vai fazer 2 joguinhos da velha, tá bom? 120 e 100. 120 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 100, 100. Para 120, faltam 20. Pego esse 20 e coloco do lado do 100. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100. 100 menos 100 dá 0. Agora eu vou pegar esse 20, que foi o último. Pego o 40, que foi o menor número, coloco no dividendo e o 20 no divisor. 40 dividido por 20 dá 2. 20 vezes 2 dá 40. 40 para 40, falta 0. Então, o número 20, ele vai ser o maior divisor comum entre 40, 120 e 100. Quinta questão. Associe V ou F a cada uma das afirmações. 30 é divisível por 6, verdadeiro. 27 é divisível por 5, falso. 50 é divisível por 10, verdadeiro. 11 é divisível por 4, falso. 4 é divisível por 3, verdadeiro. 37 é divisível por 9, falso. Usando o método de novo da divisão sucessiva, resolva o que se pede. Agora ele pede o MDC de 36,90, que é igual a 18. Vamos para a conta. 90 dividido por 36. A gente vai armar aqui, vai dar 2. A gente coloca o quociente em cima do dividendo. 36 por 2 dá 72. 72 para dar 90, falta 18. Pegamos esse 18, que é o resto, e colocamos ao lado do 36. 36 dividido por 18 é igual a 2. 2 vezes 18 é 36, para 36 é nada. Então, a gente já descobriu a respostinha aí, que ele só queria o cálculo. Na letra B, MDC de 120 e 75, que é igual a 15. Pegamos o 120 e dividimos por 75. 120 por 75 dá 1. 75 vezes 1, 75. Para 120, falta 45. Pegamos o 45 e colocamos ao lado do 75. 75 dividido por 45 dá 1. 1 vezes 45 é 45. Para 75, falta 30. Pegamos esse 30 e colocamos ao lado do 45. 45 dividido por 30 é igual a 1. 1 vezes 30 é 30 e para 45 faltam 15. Pegamos esse 15, que é o resto, e colocamos ao lado do 30. 30 dividido por 15 é igual a 2. 2 vezes 15 é igual a 30. Para 30, nada. E aí a gente descobre que o MDC de 120 e 75 é igual a 15. Eu espero que vocês tenham compreendido e agora é com vocês, a página 151 e 152. Se tiverem alguma dúvida, amanhã na live a gente conversa ao vivo, tá bom? Beijos e até mais.